Aleluia! Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele merece a nossa adoração nessa noite. Aleluia! Estou alegre com o Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez adorando o Senhor. É muito bom reunirmos, né, para adorar e ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém? Amém. Glória. Aê, pastor e pastora. Agora sim eu estou mais... Aleluia. Queridos, nós vamos ministrar nessa noite com um tema sobre milagre. O tempo do milagre. Alguém aqui precisa de milagre? Aleluia, eu também preciso. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus, através do teu Espírito Santo, vai ministrar contigo também. Eu tenho certeza que você chegou aqui hoje para adorar o Senhor e para ouvir o Senhor falar ao seu coração. Então você fala aí, Senhor, fala ao meu coração, que eu estarei aqui à dispensação dele. Amém? O tempo do milagre. Quando nós vemos assim, né, milagre, a gente tem que entender que milagre é uma providência divina. É quando os meus recursos, né, se esgotam, ou é algo que nem se eu tivesse qualquer recurso eu conseguiria fazer. Quando a gente busca, né, para entender um pouquinho sobre essa questão do tempo e o milagre, na verdade, a gente tem que entender que o milagre não é uma questão de tempo. É isso que a gente tem que entender. De repente você falou assim, o tempo do milagre. Hoje eu vou entender qual é o tempo que o meu milagre vai acontecer. Na verdade, o milagre não tem um tempo determinado. Ele tem um plano para acontecer no momento certo. No momento certo. Então é isso que nós vamos entender nessa noite. Que independente se tem minutos, horas, meses, anos, dias, não importa. A gente sabe que no momento certo, o tempo de Deus, ele vai acontecer. Como o pastor Renan tem ensinado muito para a gente, eu tenho guardado isso, queridos. Providência, promessa, milagre do Senhor, ele não é perecível. Quando ele vence, acontece. E é isso que a gente tem que entender. Tempo, ele não é limite para milagre. Mas o que é milagre? Quando a gente busca o significado dessa palavra milagre, é o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É algo assim que não tem explicação. Por mais que tenta entender, por mais que tenta estudar, investigar, não tem explicação quando o milagre acontece. Também é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Então, a gente sabe que é só por intermédio de Deus que ele vai acontecer. Então, assim, quando a gente olha assim, para uma circunstância, a gente tem que ver, será que o que eu estou precisando mesmo é milagre? Ou existe recurso para isso acontecer? De repente, tem recurso. De repente, se eu dividir, compartilhar com alguém essa situação que eu estou enfrentando, existe um recurso para acontecer. Ou não, Geisa. Eu estou falando aqui de situações que eu tenho vivenciado, ou de sonhos que está engavetado, que eu nem lembro dele mais, é que não tem jeito. Eu busquei todos os recursos, busquei de todas as formas, e eu não acredito mais que isso possa acontecer, porque não acabaram, esgotaram todas as possibilidades. Por isso que eu fechei essa página da minha vida e comecei uma outra rota. Porque eu sonhei, busquei para minha casa, para minha família. Eu busquei muito por isso e não teve solução. Não teve médico, não teve, ajuda de advogado, não teve ajuda de ninguém que resolveu essa situação. É aí, querido, que entra a intervenção divina. De repente, é nessa circunstância que você se encontra nessa noite. De repente, você entrou aqui neste lugar, nem estava pensando em milagre. Só estou indo lá porque hoje é quinta-feira, é dia de adorar, junto com meus irmãos. Mas, de repente, é hoje que você vai ser surpreendido com Deus dizendo, eu vou resgatar a sua esperança. Porque tem jeito sim. Porque às vezes a gente limita por causa do tempo. Já passou tanto tempo
que eu nem acredito mais. É sobre isso que eu quero falar. Que para Jesus, querido, em qualquer situação ele faz. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Características, então, para eu olhar uma situação e pensar assim, é ou não é milagre? É o seguinte, quando é uma situação que é só milagre, quando você fala, quando você conta para alguém, né, que é muito natural, ele nunca acredita. Então, se é uma situação que você conta para alguém que é natural, e ele, isso aí não tem jeito, aí pode ter certeza, é característica de milagre. Como dizem, tem cheiro de milagre. Se você já compartilhou essa situação para alguém, queridos, e falar, já vi outros casos como esse, não acredito que pode dar certo não. Pode ter certeza, tem cheiro de milagre na sua vida. Também tem situações que você pode ver se tem característica quando tem vozes contrárias. Vozes dizendo, não vai em frente com isso não. Também tem cheiro de milagre. E outra situação, que até a gente vai ver aqui em uma das passagens que eu vou contar, é que às vezes quando você fala que aquilo vai acontecer na sua vida, tem gente que até sorri da situação, dá risadas e como assim, como que ele e ela ainda acredita que isso pode acontecer e começa a dar risadas. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, de repente a sua situação se enquadra, eu vou falar sobre as 3 ressurreições mencionadas na Bíblia, em que tinha tempos diferentes, mas que o tempo não limitou de Jesus operar um milagre. De repente, você está neste tempo, em um desses 3 tempos que eu vou falar. E o primeiro que eu vou começar aqui, está lá em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a gente vai começar a perceber que a partir do verso 22, Jesus, né, vai ser uma narrativa ali de quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus estava passando por ali, por várias cidades, por sinagogas. Uma multidão ia acompanhando Jesus. Dado momento, ele tinha acabado de passar por uma situação em que ele expulsa demônios ali. Lá no capítulo 5, verso 22, começa a narrar quando Jairo... Quem é Jairo? A Bíblia fala que ele é um dos principais da sinagoga. Era uma pessoa que frequentava a sinagoga e era um dos principais. Era uma pessoa conhecida ali e que tinha um certo entendimento. Mas Jairo vai passar por uma situação. A Bíblia vai dizer, no versículo 22, que Jairo vai chegar até Jesus e ele vai falar com Jesus acerca da necessidade de um milagre que ele estava necessitando ali. Ele precisava de um milagre. Ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu estou precisando de um milagre lá na minha casa. A minha filha, ela está muito doente. A minha filha está precisando de cura. Provavelmente, quando Jairo toma a decisão de ir até Jesus, com certeza ele ficou sabendo da notícia que Jesus estava entrando ali na cidade. Uma grande multidão estava acompanhando ele. Ele já sabia quem era Jesus. E provavelmente ele já tinha tentado vários recursos. A filha está em casa doente e da situação que ela se encontra, quando a gente vê nos versos à frente, era só um milagre mesmo. É como se aquela menina tivesse desenganada. A Bíblia não conta no seu contexto ali se já tinha passado por hospital, né? Se ela tinha passado por vários exames e o médico falou, leva para casa e espera ela falecer, porque não tem mais jeito, acabaram-se os recursos. A Bíblia não conta os detalhes que vêm antes, mas a Bíblia fala que a situação dela era bem crítica. E Jairo, ele vai em busca da cura da filha. Ele acredita e vai até Jesus em busca da cura. Jesus, né, quando escuta Jairo, a especialidade de Jesus é fazer o quê? Curar famílias, levar alegria para a família. Jesus fica sabendo que tinha choro e tristeza na casa daquele homem, porque tinha uma criança, a Bíblia fala que ela tinha 12 anos, que estava doente. Jesus, então, vamos lá, Jairo, vamos até a sua casa. Só que no meio do caminho, o que acontece? Jesus está indo
para levar a cura na casa de alguém. Só que no meio do caminho, Jesus se depara com não estou parado, eu continuo operando milagre. E é isso que você tem que entender. Enquanto você passa pelo processo, vai contemplando os milagres de Jesus. E ele está ali no meio daquele caminho, junto. Imagina, você que é pai e mãe, a aflição de Jairo. Ele, quando saiu de casa, ele deixou ela muito doente. Era uma situação assim difícil. Agora ele se depara com aquele que poderia reverter a situação, só que no meio do caminho, outra situação, faz com que ele espere mais um pouco. E a aflição? Jesus, vamos logo, porque senão a minha filha não vai suportar. Eu saí lá de casa, a situação estava crítica. Mas Jesus não pode deixar de operar os milagres que ele precisa no meio do caminho. E você, no meio desse processo, querido, é um canal. Jesus estava ali mostrando para Jairo, calma, daqui a pouco é a sua vez. Quando eu estava lendo agora de tarde isso, eu imagino Jairo, quando vê a mulher do fluxo de sangue curada. Jesus liberando a palavra sobre ela. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Fui eu, Senhor. E Jesus libera uma palavra de salvação para ela. Vai, a tua fé te salvou, você está curada. Imagina Jairo, vendo aquilo, fala assim, peraí. Jesus acabou de curar uma mulher do fluxo de sangue. Daqui a pouco ele vai chegar lá em casa e vai curar a minha filha. Só que, no momento que ele vai tentar celebrar, nem dá tempo. Porque quando Jesus termina de curar, no versículo que fala que Jesus libera a palavra de cura, no próximo versículo vem a má notícia. Qual é a má notícia? Jairo, a sua filha morreu. A sua filha morreu. Agora pensa aquele homem. Poxa, eu cheguei tão perto. Imagina o desespero daquele homem ouvindo isso. Versículo de número 35. A menina morreu. E tem mais. Não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, acabaram as suas esperanças. Tudo quanto é possibilidade, Jairo, que tinha enquanto ela estava respirando, acabou. Mas como? Era meu sonho. Ela que ia dar continuidade à minha geração, é minha herança. Como que meu sonho acabou? Imagina Jairo, poxa, eu consegui chegar perto dele, eu consegui convencer ele de ir na minha casa. Jesus estava indo em direção à minha casa, mas não deu tempo, acabou. E Jesus fala, Jairo, calma, creia, meu Deus. Aleluia. De repente você recebeu uma má notícia. De repente você está enfrentando a crise da má notícia até agora.
Porque se a gente não tiver estrutura emocional, na hora que a má notícia chega, a gente não consegue ouvir Jesus dizendo: calma, creia. E Deus está dizendo aqui para alguém que teve a sua estrutura paralisada no dia que a má notícia chegou, e Deus está dizendo: eu ainda estou aqui dizendo: creia, creia, tenha calma. Eu estou no controle. O Lucas falou aqui, Ele está no controle, querido, da sua vida, os teus sonhos, seus projetos. O fim para Deus é o começo de uma história. O fim para você é o começo de uma história para o Senhor. Calma, creia. E Ele vai continuar a caminhada com Jairo. Eu imagino que quando Jairo vai ali com Jesus, continuar a caminhada dele, eu imagino como mãe, né, a notícia morreu, acabou. Ele está indo ali, né? Vamos lá, Jesus, então, comigo, para... De repente, o Senhor vai levar um consolo lá para minha casa. Ele vai com Jesus. A Bíblia vai dizer que, quando Jesus chega ali, ele avista um alvoroço. No versículo 39, ele avista um alvoroço, mas ele fala: a menina está dormindo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu, lá no versículo 39, então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas já tinha um decreto antes. Alguém foi lá, colocou a mão nos batimentos, e já tinha um decreto, estava detectado que a morte tinha acontecido. Só que Jesus, quem Ele é? Ele é o dono da vida. Quem dá ordem é Ele. Ainda que tenha um decreto humano dizendo que acabou, não tem vida, vem um dono da vida e diz: a criança não está morta, ela dorme. Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra é para alguém que teve um decreto sobre o casamento e dizendo: vai lá e só assina que acabou. Mas no seu peito, querida, existe fé e esperança. Ouça essa voz de Deus dizendo: não está morto, só dorme, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. A esperança, querido, quando você tem Jesus na situação. Quando Jesus diz, olha o versículo 40, mas todos começam a rir. Porque quem não entende de milagre, quem não entende quem é o dono, quem não conhece o dono do milagre, nunca vai levar a sério o que ele faz, queridos. Começam a rir. Começam a rir porque tinha uma certeza pairando naquela casa. Naquela casa existia choro já existia um desespero. Imagina Jesus chegando, qual era o alvoroço na minha concepção? Uma criança de 12 anos. Quando uma criança morre, é uma situação muito triste, né? Então imagina o que estava acontecendo ali, alvoroço, gritaria, choro de um lado, choro de outro, e Jesus está chegando e dizendo assim, ó, calma, ela não está morta. Começam a rir da situação. De repente você está aqui hoje e está pensando assim, realmente, quantas vezes já riram daquela situação? Deus está dizendo assim, ó, ignora essa risada aí, queridos. Ignora, não deixe essas vozes paralisar aquilo que Deus tem para você. Lá no versículo 40, falam que eles começam a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontravam a criança. O que Jesus faz? Espera aí, estão rindo? Então, vem aqui, deixa eu separar aqui um grupo seleto que vai acompanhar o milagre de perto. Pessoas que riem, que não acreditam, não vai participar do momento em que o milagre vai acontecer a olho nu. Preste atenção. Jesus está dizendo para você, saia do meio da incredulidade.
seleciona, não é fazer acepção de pessoas, mas seleciona. Nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Você está andando com quem? Com quem alimenta a tua fé, quem tem uma vida, pautada na palavra, ou quem não acredita que Deus pode fazer? De repente é isso que está acontecendo. De repente você não está acreditando mais no teu milagre, porque você está rodeado de pessoas que só sabem rir das promessas que Deus te fez. Deus ensina, vamos lá, vamos selecionar aqui, ó. Vem pai, vem aqui discípulos, e quem está rindo, fica do lado de fora. Quando derem por si, o milagre já vai estar andando por aí. Aleluia, aleluia. Jesus vai entrar, a Bíblia vai dizer que Jesus entra, versículo 41, aleluia. Tomou-a pela mão, Jesus entra, tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levanta-se. Versículo 42, quando que aconteceu? Imediatamente, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E como que as pessoas ficaram? Atônitas, espantadas com o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu aqui? Não teve funeral. Não deu tempo de ligar para a funerária naquele lugar. Não precisou, queridos, escolher a urna para aquela criança. Não precisou ligar para o coveiro, não. Antes mesmo do funeral, Jesus passa lá na casa. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite, não precisa pegar o telefone para avisar ninguém sobre o velório. Jesus vai passar na tua casa antes. Jesus vai passar antes para operar o milagre. Você crê nisso, querido? Oh, aleluia. Passa Jesus lá em casa. Tem um louvor que fala sobre isso. Passa lá em casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida. Deus está dizendo para famílias aqui. Você pode ter saído de casa e pode ter deixado choro lá, lágrimas lá, mas você veio aqui em busca de um milagre. Sim, aquele que é poderoso e tem interesse em ter alegria na tua família, está dizendo, eu passo lá na tua casa hoje. É só você acreditar. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa. Nesta situação, o tempo do milagre é antes da organização do funeral. Antes, as circunstâncias diziam, está morta. Não tem batimentos mais. Cadê? Quem é que da família faz a parte burocrática? Quem é que vai cuidar desse funeral? Chama ele. Jesus, neste milagre, o tempo dele ia chegar antes. E quem escolhe a forma é ele. De repente você está falando assim, Geisa, mas eu já estou no processo do funeral. O meu processo, já estou caminhando para o cemitério. Também tem milagre neste tempo. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Aonde? No caminho para o enterro. Aqui Jesus fez diferente. Aqui teve ligação para o funeral, escolheram urna, teve velório, teve choro, passaram uma noite refletindo. Jesus quis assim. Aqui Jesus quis um tempo maior do luto. E a gente não questiona o que Deus faz. De repente você tem questionado, Jesus, por que o Senhor deixou chegar neste nível essa situação?
E aqui eu estou dizendo de uma situação que todo mundo já avistou, todo mundo já falou, acabou. Aqui teve um coveiro dentro de um cemitério, preparando tudo. Levantou cedo, cavou buraco, cavou buraco, cavou buraco. E ficou esperando a hora de o defunto chegar. Ali tem uma mulher que já tinha passado por esse processo. Ela já tinha enterrado o marido, viúva. Tinha aquele filho, a tua esperança, o teu companheiro. Mas Jesus permitiu e ele morreu. Mas aí a gente vai ver um tempo em que ela vela aquela criança, os amigos vão acompanhar ela agora na despedida. Ela está se despedindo da sua esperança de viver. Que alegria teria uma mulher, queridos, que estava sozinha. Que alegria teria uma mulher que já vivia sem o seu esposo. E agora, tudo que ela tinha, ela vai perder. Que alegria de viver tinha ela. Imagine o desespero que ela estava vivenciando naquele momento. A solidão, o luto. Aquela mulher tinha tudo para encerrar a tua vida ali. Tem pessoas que por muito menos que isso se desespera e trava totalmente as suas emoções. Entra dentro de um quarto, começa a tomar os remédios controlados e não acredita mais em nada. Eu não sei qual é, querido, o nível da situação que você está enfrentando. O nível da necessidade do milagre que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa: o milagre está a caminho. Aleluia! Você crê nisso? O milagre está a caminho. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem começou 2024 dizendo: a circunstância está dizendo que não, mas eu ainda estou acreditando que o milagre está a caminho. Aleluia! E eu estou ministrando aqui para pessoas que ninguém acreditava mais que poderia, reverter a sua situação. Eu estou falando para alguém que o médico desenganou. Eu estou dizendo para alguém que o médico disse que não pode mais ter filho ou algo assim. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O milagre está a caminho. Aleluia. Ela vai. Dizem, imagina dizendo para ela: olha, vai lá se despedir. Nós vamos caminhar agora até o cemitério. Imagina isso, queridos, misericórdia. Mas acontece esse processo, esse tempo. E tempo de Deus não tem que se questionar. O tempo do milagre é dele. Aprenda isso. Porque às vezes você fala assim: não acredito mais não. Se fosse para acontecer, Deus não tinha permitido tudo isso. Ei, não questiona. Aceita o processo que Ele quer que você passe. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe o que você precisa para ter mais resiliência, para suportar, para ser mais forte. Para uns o tempo vai ser antes do funeral, mas se a sua estrutura precisa de mais força para você ajudar a curar outras pessoas, Ele vai permitir o processo do jeito que Ele quer. Aleluia. Mas está doendo muito. É porque através dessa dor você vai curar muitas pessoas. Você vai ser um canal de cura para muitas pessoas. Quando ela está indo em direção, não era a primeira vez que ela tinha passado por ali. Ela já tinha passado ali de outros tempos, quando foi enterrar o marido. E ela está indo com seus amigos, chorando. E aí, quando ela está lá pronta para sair da cidade, quem vem chegando? Aleluia! Oh, aleluia! Ali estava uma
né, uma procissão ali, várias pessoas, cortejo fúnebre indo. Do outro lado, o cemitério. E na entrada da cidade, quem vem? Jesus e uma multidão. Aleluia. Vem o milagre caminhando na direção daquela mulher. Aleluia. O coveiro marcando o horário. Está quase na hora. Já estou até vendo. Olha eles entrando ali. Está perto. Mas do outro lado vem o dono da vida. Aleluia. Nem mesmo a morte pode parar aquele que está chegando ali. Aleluia. De repente você não entendeu o tamanho. Jesus trouxe alguém aqui para falar sobre milagre de ressurreição, para te dizer o que é esse milagre que você está precisando diante disso. Ele está dizendo assim: tenha fé, acredita. Jesus entra na cidade. E Jesus, querido, Ele é a vida. Jesus é vida. Ele chegou diante da morte, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus se compadece daquela mulher. Quando vê aquela mulher chorando, imagina Jesus dizendo para aquela mãe: não chora. Queridos, quando ele fala não chora, dentro do coração dele já estava gerado: ainda tem vida aí. Jesus já estava vendo a vida, aleluia. Ele fala: não chora. Eu imagino as pessoas perplexas. Quem é ele que está dizendo para uma mãe que perdeu o seu filho: não chora? Quem é ele? Aquele que tem propriedade para enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Quem é ele? Aquele que já declarou que quando chegarmos lá, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Aleluia, é ele. Ele diz: não chora. A Bíblia diz que ele vai tocar onde? No esquife, na urna. Ele vai tocar na urna aonde estava aquela criança. E a criança vai ressuscitar. Aleluia. Ela vai ressuscitar. A alegria volta para aquela casa. Você está entendendo que Deus está dizendo que Ele quer trazer alegria para a tua casa? Jesus está dizendo para aquela mãe: não chora, está aqui, ó. Ele está vivo. Pode voltar a sorrir. Agora pensa, alguém levando o recado para o coveiro. Ei, ei, pode fechar a cova, não vai ter enterro. O tempo do milagre. Oh, aleluia! Deus está dizendo para alguém: vai chegar um recado lá dizendo: pode encerrar com esses papéis aí, porque a alegria voltou para casa dela. A alegria voltou para casa dele. Você crê nisso, querido? Oh, aleluia! Meu filho, ó, mas está demorando tanto. O que aquele povo parou ali? Pensa, coveiro, que povo doido. Cadê o menininho que estava na urna? Por que eles estão pulando? O que está acontecendo? Aí chegou o coveiro. Ei! Se eu fosse você, ia até lá celebrar junto. Aqui, ó, rapidinho, tampa esse buraco que não pode ficar aberto, senão alguém cai dentro. Ei, fecha esse cemitério e vão lá celebrar, porque o fogo está caindo lá. Porque Jesus operou um milagre lá agora. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda é quando Jesus decide dizer para alguém que não tinha mais esperança, que vai voltar a ter alegria na tua casa. Aleluia. Em que tempo Jesus operou esse milagre?
Aqui foi depois do velório, mas foi antes do enterro. Mas e se tiver enterrado? Então não tem mais jeito? No tempo do milagre de Deus, quando tem sepultamento, Ele também faz. Oh, aleluia! João, capítulo de número 11. Jesus ressuscita Lázaro. Quando? Depois de 4 dias do seu sepultamento. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Você está entendendo que este sonho aí é importante para Ele? Este sonho aí é importante para Ele. Foi Ele que sonhou antes e te entregou. Esse sonho é importante para Deus. Família é importante para Deus. Ver você com um recurso que você deseja é importante para Deus. Porque Deus sabe, se Ele ressuscitar o sonho de você ter esse recurso, muitas vidas você vai abençoar. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para alguém que nem acredita mais que poderia empreender, morreu, não quero mais saber disso. E Deus está dizendo assim, ó, é importante para mim. É importante para mim. Deus está dizendo, volte a sonhar, porque é importante para mim. Estamos dizendo aqui de um texto que todo mundo conhece, eu não vou me aprofundar, sobre 2 irmãs, Marta e Maria, muito chegadas a Jesus, amigas, já tinham tido experiências com o mestre, sabia do poder que ele tinha, sabia que ele era muito amigo do seu irmão Lázaro. E aí Jesus não está na cidade, Lázaro adoece e fica muito mal. Quando ele está muito doente, as 2 irmãs, apegadas no relacionamento que tinham com Jesus, mandam uma mensagem para ele. Avisa Jesus que Lázaro está muito doente. Pede para ele vir, que a gente acredita que ele vai operar um milagre na vida de Lázaro. O recado chega para Jesus em tempo hábil. Mas Jesus não vai no tempo em que Marta e Maria desejavam. A Bíblia vai dizer que em tempo hábil ele quer ficar ainda mais 2 dias por ali. Mas como assim, Jesus? Porque já falaram que a situação é gravíssima. É seu amigo, Jesus. Vai lá agora. E Jesus, o tempo do milagre é nosso? Não. Tem coisas que não vamos entender, mas Ele explica, é para minha glória. Não é para a morte, é para a vida. É para que o nome de Deus seja glorificado. Olha aqui, não é dentro da tua força, do seu recurso, do seu relacionamento. Ah, mas eu sou íntimo. Ele faz. Tem gente que fala, né? Eu declarei, eu sou íntimo, ele vai fazer na hora que eu quiser. Não vai. Porque milagre é para propósito. E propósito de glorificar a Deus. Não é para mostrar que a gente é íntimo, não. Não é para mostrar que a gente é queridinho de Jesus, não. Propósito é para a glória de Jesus. Ele não vai naquele momento, mas ele vai depois. No meio do processo do caminho, ele nem tinha chegado lá, ele já avisa os discípulos. Vamos lá. Lázaro está dormindo. Jesus já sabia que ele tinha morrido, mas ele vai. Quando ele chega, né, próximo da cidade, avisam as irmãs, já vem quem? Marta, Marta. Já vem ela, racionalíssima, na letra, encontra com Jesus, mestre,
se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Ai, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Versículo 23. Marta, racional, na Bíblia responde: eu sei que ele há de ressuscitar. Quando? No último dia. Conheço Jesus. Eu não estava lá na sala não, mas eu estava ouvindo o Senhor falando da palavra. Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus, no último dia, quem eu sou? Eu sou a ressurreição. O último dia está aqui agora. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Dentro da Bíblia ela estava correta. Sim, Jesus, ele vai ressuscitar no último dia, eu acredito nisso. Só que vai ter hora que Jesus vai quebrar o protocolo. Milagre é isso, queridos. Milagre não é a questão de ser racional ali, não. É acreditar no impossível, é milagre. E a própria vida está dizendo assim: sim, mas eu sou a ressurreição. E eu estou aqui, Marta. Aleluia. Glória. Aleluia. Isso aqui é para quem está sentado e está dizendo: eu sei que Jesus faz. Deus está dizendo: eu faço. É eu que faço. E eu estou aqui dizendo que eu posso fazer na sua vida. Não tem nada que Ele possa, querido. Ele faz todas as coisas. Jesus vai dizer isso. E Ele fala: quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A Bíblia diz que ela vai sair. Ela vai sair de fininha ali. Ela vai fugir ali. Ela vai falar com Maria. Maria. Sabe quem chegou? Ele, Jesus. Agora, Maria. Agora ele morreu. Já tem 4 dias. Maria, a diferença. Maria vai correr até Jesus. Ele chegou? Chegou. A Bíblia fala que ela vai se prostrar aos pés de Jesus. Olha o coração quebrantado. Ela vai se prostrar e chora. A Bíblia diz que naquele momento há um quebrantamento ali também com Jesus, a ponto de ele chorar. Olha que coisa linda. Olha que um coração adorador não faz. Marta vem racional, com a Bíblia. Ele vai ressuscitar no último dia. Maria vai chegando com o quê? Chorando nos pés de Jesus. Aí Jesus vai se compadecer dela. Aleluia. Queridos, ainda que esteja morto, continua se prostrando, ainda com lágrimas, se prostra nos pés de Jesus. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, mestre, mas com o coração quebrantado, chorosa, né? Imagina ali, ó, sem julgamentos, outro nível. Jesus vai declarar a palavra que é para a glória dele. Ele pergunta assim: aonde ele está? Aonde colocaram ele? Quem, Jesus? Uai, Lázaro. Como assim, Jesus? Acabou. Jesus, onde está? Está ali, ó. Então vamos lá. Jesus vai caminhar. Lembra? O milagre está sempre a caminho. Oh, aleluia. Jesus vai passar lá. Aleluia. E quando ele está chegando ali, eu imagino todo mundo perplexo, né? Como assim? Onde ele está indo? O que está acontecendo? Jesus quer ir lá onde Lázaro está sepultado? Tem 4 dias. Não tem mais jeito. Na tradução judaica ainda no 4º dia era como? Não tem mais o que fazer. Mas o que é milagre, querido? É quando não tem mais o que fazer. É aí que é milagre. Jesus chega ali e tem ali, querido, uma pedra tapando aquela sepultura. E ele dá uma ordem: vai lá e tira a pedra. Remove
aquela pedra. Mas Jesus já faz 4 dias, já cheira mal, não tem mais rastro de milagre ali não, mas eu estou sentindo o cheiro de milagre, aleluia. Para você, o cheiro é de ruína, pode ser de perda, pode ser cheiro de luto, cheiro de flores, mas Jesus está sentindo a cheiro de milagre. E nessa noite, se você crer, você também vai sentir cheiro do seu milagre, queridos. Tiram a pedra e ele dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Eita coisa linda. Imagina a multidão ali, não entendendo nada, aleluia, porque é sempre assim, ninguém entende nada. Eu não falei que não tem explicação? Ninguém entende nada. É o que? O milagre saindo, olha eu vindo, olha ele vindo, olha ele saindo, aleluia. O milagre saindo de dentro daquela sepultura. Eu não sei, queridos, qual é o tempo do teu milagre, mas eu quero te dizer que o Deus que faz antes do funeral, o Deus que faz a caminho do enterro, é o mesmo Deus que também tira de dentro da sepultura. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Quem acredita que Ele também pode fazer isso na sua vida? Ele faz. Ele faz porque Ele é poderoso. Que tempo é esse que você está precisando? Foi ontem que aconteceu? Ah, tá um processo? Ah, Geisa, nem existe mais. Já sepultou. Já apresentam um Deus que faz em tempo e fora de tempo, porque para Ele não tem tempo, Ele só faz. Ele só faz. Qual é o milagre que você precisa nessa noite? Eu estou concluindo aqui e quero que você pense aí agora. Qual é o milagre que você precisa? O que morreu, queridos? O que você já ligou para coveiro? O que você já ligou para tudo quanto é lugar? Porque você não acredita mais? O que? Deus está dizendo, eu posso fazer hoje, se você crer. Eu mudo o quadro, eu mudo essa história. Você acredita que tem vida nesse processo aí ainda? Tem vida aí, queridos. Esse processo é para te fortalecer. Esse processo era para tornar você uma mulher de Deus, cheia do poder, um homem de Deus honrado. É para isso que esse processo, olha aqui para mim. Esse processo não é para a vergonha da tua casa. Esse processo não é para a vergonha da tua família. Esse processo não é para a vergonha, não. Esse processo é para fortalecer o seu caráter. É para fortalecer a tua vida com Deus. Você acredita nisso? Esse processo Deus só permitiu para isso. Sabe como que você vai sair desse processo, meu irmão? Mais forte, você crê? Mais forte. Tem novidade de Deus vindo aí. Aleluia, tem vida, vida, vida e vida em abundância. E muitos serão restaurados através do seu processo, através do seu testemunho. Pensa que testemunho lindo. Não tinha vida, mas aconteceu. Não tem explicação, mas aconteceu. Aleluia, é assim que vai ser. É isso que vai acontecer na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento.